Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos hoje dar início a uma nova série de estudos. Nós vamos agora começar a estudar o livro do profeta Abacuque, tá? E nós vamos fazer uma análise completa do livro, do início ao fim. É um livro bastante curto, 3 capítulos, mas mesmo assim ele tem muito conteúdo, muita informação interessante para nós, para aprendermos a lidar com alguns dilemas da nossa vida. Nós vamos fazer uma análise completa do livro, do início ao fim, capítulo por capítulo, bloco a bloco do escrito do profeta Abacuque. E eu convido você a mergulhar comigo nesse livro e estudarmos o que o profeta Abacuque tem para nós. Na aula de hoje, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução panorâmica sobre o livro, para que você possa ter uma ideia de tudo que está envolvido ao longo do escrito. Você tem uma ideia panorâmica mesmo sobre o livro todo, para depois nós adentrarmos aos temas específicos que o livro está abordando. A aula de hoje está sendo transmitida pelo YouTube em sistema de YouTube e Facebook em sistema de estreia. Ela não está sendo transmitida ao vivo, eu já gravei essa aula. E eu quero que você sinta-se à vontade para, ainda assim, mandar as suas dúvidas e as suas perguntas ao longo da aula, pelo chat, ou mandar para os nossos contatos, pelas nossas redes sociais, para os nossos e-mails, que você pode ver na descrição desse vídeo, os contatos, para que você possa falar conosco e tirar sua dúvida, que na próxima aula, antes de começar a aula, a gente responde as perguntas que foram feitas ao longo da semana, ao longo do período em que você vai estar assistindo essa aula e estudando. Então, acompanhe essa introdução inicial sobre o livro. Se tiver alguma dúvida, anote a sua dúvida, envie para nós, que a gente vai gravar uma resposta para cada uma dessas perguntas, para cada uma dessas dúvidas, e no próximo domingo, na próxima aula, a gente inicia a aula tirando essas dúvidas, explicando essas dúvidas. Se por acaso alguma dúvida for ser respondida ao longo da aula, eu deixo claro que ela será respondida ao longo da aula e explico no momento específico da aula que estou respondendo a pergunta que alguém enviou. Dito essas palavras introdutórias, eu quero convidar você a fazer uma viagem panorâmica sobre o livro de Abacuque, tá? Então, quero que você me acompanhe ao longo desse livro. Nós demos o título desse nosso curso de O Triunfo da Fé sobre o Mal, tá? Hoje, a aula de hoje é uma introdução panorâmica sobre o livro, para que você tenha uma visão mais completa do livro, tá? Vamos lá, o que nós sabemos de Abacuque, tá? O que nós sabemos de Abacuque? Praticamente nada, tá? O texto bíblico fala muito pouco sobre Abacuque, não há muita informação em outros livros que possam nos dar algum tipo de ideia de quem era Abacuque. Tem muito pouca informação sobre a vida dele. O livro dele é bastante curto, são 3 capítulos, e são 3 capítulos bem fora do padrão que a gente está acostumado com livros proféticos. A gente vai ver mais para frente que a estruturação do livro ela segue um padrão um pouco diferente, mas você vai perceber que não há mais nenhuma informação. Não há informação da origem do profeta, não há informação da data. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho sobre a questão da data. A gente tem uma ideia de em que momento que foi escrito, mas fora isso, não tem grandes informações sobre ele. A gente pouco sabe sobre a origem dele, sobre a tribo a qual ele pertencia, ainda que haja uma especulação de que ele fosse levita, tá? Porque lá no capítulo 3, no verso 19, vai ter ali uma citação sobre uma eventual participação do profeta no canto do culto, né? na estrutura de canto do culto, o que nos levaria aí a uma especulação sobre o fato dele ser um levita, ser da tribo de Levi, embora não haja nenhuma confirmação dessa informação. O que se sabe, basicamente, de certo, é que o nome dele significa abraço, tá? E em tempos de pandemia, infelizmente, você não pode dar um Abacuque no seu irmão nesse momento, tá? Mas assim que essa situação toda que nós estamos vivendo se encerrar, ela for superada, nós certamente poderemos dar um Abacuque nos nossos irmãos, tá?
Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender algumas coisas panorâmicas do texto, algumas coisas do contexto geral dele, para que você possa entender melhor a profecia. Tá? A data da profecia, o que nós sabemos? Tem algumas posições, eu selecionei aqui as quatro principais posições sobre a data. Uma coisa interessante que você precisa aprender, sempre que você for estudar um livro novo da Bíblia, entender em que momento histórico esse livro foi escrito, lhe ajuda a entender as razões ou alguns elementos a mais do texto, ou até mesmo ter um entendimento completo daquilo que de fato o autor, o profeta, o personagem da história ali estava querendo nos transmitir. Tá? Então existem algumas teorias sobre a data da profecia do livro. Tá? A primeira teoria é que ele teria sido escrito ali nos últimos dias do reinado de Manassés, tá? Ali, perdão pelo erro ali, tá? É 609, tá? Ou 669 a.C. até 641 a.C., que foi o período do reinado de Manassés. A posição 2 diz que poderia ser na primeira década do reinado de Josias, 639 até 609 a.C. E a posição 3 tem uma ideia de que talvez o texto tenha sido escrito em diversos momentos, o que poderia compreender especificamente vários períodos do reinado de Josias e até o período do reinado de seus filhos. Tá? E a posição 4 vai vai afirmar que o livro foi escrito ali no período do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Tá? A gente vai já passar aqui para a questão do contexto histórico e você vai entender um pouquinho mais sobre essas questões. Quais são as objeções a cada uma dessas posições? Tá? A primeira posição, a objeção maior, é porque o texto de Abacuque fala muito da injustiça social. Fala-se de um período de injustiça social e de um período de injustiça para com os eleitos de Deus, para com o povo de Deus. Né? O justo estaria sofrendo aos olhos do profeta. Você vai ver bastante isso logo nos primeiros capítulos, nos primeiros versos, Abacuque falando com Deus exatamente isso. Né? Até quando, Senhor, o justo vai sofrer? Até quando eu vou te clamar e o Senhor não vai me ouvir? Ele vai falar também que a Deus em outro momento, por que o Senhor me permite ver isso, ver a injustiça acontecendo? Então, há essa ideia, esse é o contexto básico da fala de Abacuque ao longo do livro, e a discussão, a posição que toma aqui, a teoria que chama essa posição de escrita para o período do reinado de Manassés, considera que o reinado de Manassés foi um reinado muito ruim, tá? Foi um reinado de muita apostasia, foi um período de declínio moral, de declínio espiritual, de declínio da relação do povo de Israel com Deus. A gente vai ver mais para frente aqui, lá no livro de Crônicas, é atribuído a desgraça de Judá ao reinado de Manassés, as coisas que aconteceram. Foi introduzido o culto a outros deuses em Israel, em Judá, na verdade. Aqui nós já estamos no período de separação dos reinos. Foi introduzido adoração a outros deuses, foi introduzido inclusive nesse processo de apostasia religiosa, foi introduzido inclusive o sacrifício de crianças, o sacrifício humano. Então foi um período de um reinado bastante desgostoso para Deus, assim, bastante abominável diante de tudo aquilo que Deus pretendia para o povo de Israel. Então existe essa questão. O problema é que as datas, segundo os estudiosos, não casam perfeitamente com o surgimento do Império Babilônico, que é um outro elemento muito importante ali durante a profecia de Abacuque. Né? Ele diz que nos seus dias, né, nos dias em que ele estava vivendo, esse império se levantaria. Tá? E o Império Babilônico vai se levantar bastante anos depois, uma geração depois do fim do período do reinado de Manassés. Então, essa teoria já não é tão considerada. A segunda teoria seria que teria acontecido na primeira década do reinado de Josias, tá? Considerando que nessa primeira década haveria ali elementos para se levar a isso. Tá? A outra posição
A dificuldade também, novamente, é em relação a datas, tá? A elementos históricos que são citados ou que são referenciados ao longo do livro, que não batem com isso. Tá? A terceira posição, a dificuldade é porque ele fica muito amplo e não há muitos indícios de que, de fato, a profecia, o período de vida de Abacuque tenha abrangido tanto espaço assim. Tá? E, por fim, a última teoria, que é a que nós vamos adotar aqui, né, nos nossos estudos, é que, de fato, o período do reinado de Joaquim, que é um dos filhos de Josias, se encaixaria melhor por conta dos eventos que vão acontecer, eventos históricos que acontecem, o surgimento da Babilônia, e é exatamente no período de Joaquim que o reinado de Judá começa a decair, né, entra em declínio e vai culminar lá com a invasão dos babilônicos algumas gerações depois, alguns anos depois. Tá? Então a data aqui nós vamos tomar por princípio que o período de escrita é ali durante o reinado de Jeoaquim. Tá? O contexto histórico. Tá? Para a gente entender bem o contexto histórico, eu vou voltar aqui aos elementos que nós falamos anteriormente, para que você tenha uma visão panorâmica da sequência de reinados de Israel, ou melhor, de Judá. Tá? Primeiro, você já sabe, você conhece a história. Deus leva o povo de Israel à terra prometida. Depois de um tempo o povo pede um rei, levanta-se Saul. Saul depois é deposto, levanta-se Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. O seu filho Salomão assume o trono após a morte de Davi. Salomão expande muito mais o reinado que seu pai havia conquistado, alarga as fronteiras do povo, alarga as fronteiras de Israel. Contudo, quando ele morre, tá, os seus filhos entram em guerra, e aí as 10 tribos do norte se levantam, as 10 tribos do norte se insurgem contra a capital, contra Jerusalém, formam um novo reino, que se chama Reino de Israel, que passa a adotar o nome de Reino de Israel, e as 2 tribos restantes ficam ao sul, né? Ficam no Reino do Sul e formam o Reino de Judá. O Reino de Israel vai cair antes, tá? Pela invasão dos assírios, tá? E logo na sequência, então, algumas décadas depois, alguns anos depois, ou melhor, algumas centenas de anos depois, cai o Reino de Judá. Tá? Mas o fato é que do Reino do Norte, nenhum rei fez aquilo que era agradável ao Senhor. No Reino do Sul, alguns reis fizeram a vontade de Deus, mas a maioria dos reis também fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o reinado de Manassés é tido como um dos reinados que mais trouxe declínio moral ao povo e declínio espiritual. Lá em 2 Reis, capítulo 21, de 6 a 9, e 2 Crônicas 33, de 6 a 9, que é aí o referencial. Você sabe que 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis e 2 Reis, e 1 Crônicas e 2 Crônicas, eles se repetem, tá? São livros escritos em momentos históricos diferentes, mas basicamente contando as mesmas histórias, tá? Há alguns elementos que diferem um pouquinho do outro, por causa do tempo histórico que cada um foi escrito, mas a priori eles repetem a mesma história. Então lá nesses dois relatos sobre os reis de Israel, vai dizer que o reino de Israel, ou melhor, o reino de Judá, vai sofrer consequências a partir de um juízo de Deus por conta do reinado de Manassés, que foi um reinado que levou o povo a um declínio moral absurdo, ao ponto de introduzir, como eu já havia citado antes, o sacrifício de crianças, o sacrifício de humanos, tá, para deuses estrangeiros, para ídolos estrangeiros, e contudo, levando o povo a um afastamento de Deus por completo. Na sequência, Manassés morre, Josias sobe ao trono, tá? E Josias, já muito jovem, tem um encontro com Deus, e há um período de reforma religiosa e um período de reforma política. E há um tempo de renovo para Israel, tá? Que vai lá ser citado em 2 Crônicas 34, de 3 a 18. É lá no período de Josias que o rei encontra, né, os rolos da lei, que ele encontra a lei, e aí há todo aquele processo de leitura da lei, o povo se arrepende,
da vida que havia levado, né? Lembrando que o reinado de Manassés foi um reinado bastante longo, de 55 anos, então é um período longo de degradação moral, de degradação espiritual do povo. E Josias então inicia essa reforma religiosa, inicia esse tempo de restauração do povo, e ele então restabelece o culto ao Senhor. O povo então passa por um período de renovo, um período de bonança, no sentido de estar novamente em união com Deus, em proximidade com Deus. A ascensão de Josias, o crescimento do seu reinado, também ele coincide ali com a derrocada do Império Assírio, que era a potência bélica, a potência imperial dominante da região nos períodos anteriores, no período de Manassés também. No período de Josias, o Império Assírio já começa a entrar em decadência, e esse processo vai, obviamente, participar ali pelas nações circunvizinhas ali ao reino de Judá. Vai haver ali uma disputa por esse vácuo imperial, né, esse vácuo de domínio ali, levantando-se primeiramente ali os egípcios, mas logo na sequência surgindo os babilônicos, que vão dominar toda a região, tá? Esse é um período áureo de Judá, sob o comando de Josias, e provavelmente foi o período em que Abacuque teve a sua juventude. É dali que vem as referências dele de bons tempos. Você vai ver que lá ao longo da sua profecia ele faz referência a um período de justiça, um período em que as coisas aconteciam aparentemente como deveriam acontecer, tá? Mas aí na sequência vem os reinados dos filhos de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, e de seu neto Joaquim, tá? E todos eles vão iniciar um processo de decadência que levam à decadência final do reino de Judá, que vai culminar com o cativeiro e com a queda de Jerusalém em 587, 586 a.C. Lembrando aqui para você, se você não sabe as datas aqui, você vai ver que elas estão sempre de trás para frente, porque antes de Cristo a gente conta de trás para frente, tá? Apenas a partir de Cristo é que você conta em ordem crescente. Antes de Cristo a gente conta os anos de ordem em forma decrescente, tá? Nesse período tem o período de transição do domínio das potências mundiais, como eu acabei de citar para vocês. Então caem os assírios, sobem os babilônicos, tá? Os babilônicos então se organizam, se firmam como nação que domina a região, que domina toda ali a região, e consequentemente eles vão invadindo os povos, e Judá é uma das nações que será dominada pelo Império Babilônico, tá? Isso vai ser predito pelas profecias de Abacuque, tá? Nesse tempo o juízo de Deus era tão iminente, tá, que nem os profetas poderiam interceder pelo povo. Você vai ver lá em Jeremias, se você já leu Jeremias, Jeremias é um profeta contemporâneo a Abacuque, tá? E Jeremias lá no seu livro vai transparecer, vai nos transmitir a informação de que Deus proibiu Jeremias de interceder pelo povo, porque o juízo de Deus já havia sido decretado. Tamanha era a maldade, tamanha era o nível de separação, de Deus, do povo em relação a Deus. E aí, como já diz lá o sábio no livro de Provérbios, capítulo 29, 18, onde não há profecia, o povo se corrompe. Os profetas não podiam conclamar o povo ao arrependimento, porque o juízo de Deus já havia sido decretado, tá? Deus então proíbe os seus profetas de se levantarem e chamando o povo ao arrependimento, tá? Porque o juízo era iminente, deveria acontecer. E aí, sem profecia, sem o chamado de atenção por parte do profeta de Deus, o povo então vai se corrompendo cada vez mais, e aí tem a degradação final, que é a queda de Jerusalém, a queda de Israel, a queda de Judá, e o consequente exílio babilônico. Dando continuidade aqui, ainda sobre a formatação do livro, sobre a estruturação do livro, ele segue um modelo bastante interessante. O livro todo é um grande diálogo entre o profeta e Deus, tá? Você vai perceber que o profeta ele fala com Deus, tá? Ele ora e faz orações a Deus, e Deus responde.
Você vê que também o profeta não fala com mais ninguém, o profeta não leva essa mensagem a alguém, tá? Embora ele tenha deixado a mensagem para nós por meio da escrita, por meio do escrito, você não percebe em nenhum momento o profeta se dirigindo ao povo e dizendo, assim diz o Senhor, o que é algo comum nos escritos proféticos, tá? Não há essa expressão do tipo, assim diz o Senhor, ao longo do livro. O livro começa dizendo que veio uma sentença a Abacuque, uma sentença, um peso, um juízo, depende da versão aí, a Abacuque, e aí começa então um diálogo entre Abacuque e Deus. Uma possível divisão para o livro, tá? Uma possível divisão para o livro é assim, considerando o capítulo 1, ele fala de uma sentença espantosa e difícil de ser aceita. Ao longo de todo o capítulo 1 você vai ver o profeta se dirigindo a Deus e se queixando dessa sentença, se queixando desse peso, se queixando dessa profecia. Que é interessante que a palavra profecia, no hebraico, uma das suas possíveis traduções para o nosso idioma seria a ideia de peso, a ideia de julgo, a ideia de juízo, tá? Algo que é pesado de se carregar, tá? E nesse livro, no livro de Abacuque, nós temos esse sentido bastante claro na forma como o profeta se manifesta. Ele de fato deixa claro para Deus que o que Deus falou para ele era um juízo, era um peso, era uma sentença, tá? No capítulo 2 você vai ver uma revelação gloriosa de Deus. Deus se revela então a Abacuque, ele fala com Abacuque, ele entabula ali um diálogo com Abacuque, e no terceiro e último capítulo você vai ver que depois da resposta dada por Deus às suas indagações, Abacuque então se vê na necessidade de elevar a Deus um cântico de adoração a esse Deus glorioso. O fato do livro de Abacuque ser um diálogo entre Deus e o profeta ajuda a criar um ambiente bem pessoal, repleto de franqueza, quanto a dilemas existenciais com o qual podemos nos identificar. Nós vamos ver que ao longo de todo o livro você vai ver um profeta bastante franco diante de Deus, usando expressões que muitas vezes até nos parecem até um pouco desrespeitosas, né? Abacuque o tempo todo vai questionar Deus sobre uma eventual passividade de Deus com o mal, com a injustiça que estava acometendo o povo, que estava acometendo os humildes, estava acometendo os mais fracos, tá? Os justos estavam sofrendo por conta da maldade dos ímpios e aparentemente Deus está calado, está apenas assistindo aquilo tudo e não se envolve com aquela situação. Você vai ver que o profeta questiona Deus em relação a isso e de uma maneira bem franca, tá? De uma maneira bem aberta, o que nos chama a atenção e que nos faz muitas vezes nos identificar. Os dilemas de Abacuque são dilemas modernos, tá? Os dilemas que Abacuque se queixa, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Os temas abordados ao longo da profecia de Abacuque são temas que estão ainda nos nossos dias, tá? Basicamente, Abacuque vai se queixar do sofrimento do sofrimento do justo, do sofrimento daquele que em tese não fez nada para merecer estar sofrendo daquela forma. Então é interessante, ele fala de forma bem aberta, bem franca com Deus, e nós podemos nos identificar tanto com o profeta quanto com os dilemas que o profeta está enfrentando nos seus dias, tá? Esse diálogo ele traz algumas lições bem práticas, tá? A primeira diz respeito à vida de oração, tá? É a ideia de que em oração nós devemos ser bastante francos com Deus. Não há necessidade de polirmos as nossas palavras no sentido de escamotear os nossos sentimentos. Deus conhece as nossas fraquezas, conhece a nossa realidade, tá? E diante dele nós temos a liberdade de poder falar abertamente da dor que sentimos. É interessante isso no livro de Abacuque, é que Abacuque está sofrendo e ele não esconde isso de Deus com medo de parecer alguém que não tem fé em Deus. Ele, pelo contrário, ele questiona Deus o tempo todo, porque Abacuque é alguém que conhece a história. Primeiro, ele viveu tempos melhores ao longo do período do reinado de Josias. Ele conhece a história do Deus libertador, do Deus que tirou o povo de Israel, que trouxe pelo deserto, que entregou a terra prometida, o Deus que levantou Davi, o rei ungido, o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus.
O Deus que disse a Davi que o seu reinado não teria fim, que nunca faltaria descendente no trono de Jerusalém. Diante dessas informações que Abacuque tem, por ser um judeu, por ser alguém que acompanha o povo de Israel, que acompanha a história do povo de Israel, ele olha para aquela situação em que o povo está vivendo no momento da sua profecia e ele questiona: cadê o Deus que nos salvou? Cadê o Deus dos nossos pais? Cadê o Deus que nos tirou do Egito? O Deus o Deus que é justo, que não se agrada diante da injustiça, que na verdade se ofende com a injustiça. Então, quando ele vai em oração diante de Deus, ele tem uma relação bastante franca, ele é bastante aberto com Deus na sua oração. Isso é interessante, isso nos faz aprender a como orar. Muitas vezes nós tentamos ocultar as nossas dores diante de Deus com medo, muitas vezes, de aparentar uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, quando na verdade nós temos liberdade para falar com Deus. Inclusive, eu já chamei a atenção da igreja em outros momentos, especialmente nas nossas reuniões de oração, sobre como os salmos nos mostram como o povo de Deus se desnudava diante dele, diante do sofrimento. Os salmos imprecatórios, então, são bastante interessantes para nos ajudar a aprender, muitas vezes, a, de fato, rasgar o nosso coração diante de Deus e apresentar a dor que estamos sentindo, a agonia que estamos passando. Isso não é falta de fé, isso não é uma questão de petulância ou de falta de fé ou de mau comportamento diante de Deus. Deus espera que nós tenhamos uma relação bastante franca com Ele, e Abacuque nos ensina bastante sobre isso ao longo do seu livro. A segunda lição vai dizer respeito ao culto, tá? Porque Abacuque termina a sua profecia com um cântico de adoração. E isso nos lembra que o culto é, na verdade, um grande diálogo entre nós e Deus. Nós falamos a Deus por meio das nossas orações, por meio dos cânticos que nós entoamos e também por meio das leituras bíblicas que fazemos, que expressam o nosso sentimento, que expressam a nossa relação com Deus. Inclusive na nossa liturgia da nossa igreja, da Igreja Batista Laredo, se você já prestou atenção, na nossa ordem de culto, de vez em quando eu coloco assim: Deus fala conosco, tá? Por meio da palavra, e nós respondemos a Deus com um cântico, com oração, com uma leitura, e de fato estabelecendo um diálogo com Deus durante o culto, tá? Então, nós falamos com Deus, mas Deus também fala conosco, fala pela palavra revelada, pela palavra lida, fala pela palavra explanada, pela palavra pregada, fala pelos cânticos, fala pelos hinos que demonstram a vontade de Deus para as nossas vidas. Então há esse elemento de diálogo no culto que nos é interessante, que nos é necessário, que é importante, que compõe o culto e que Abacuque nos ensina a estabelecer esse diálogo com Deus. Dando continuidade, já chegando ao final do nosso panorama sobre o livro de Abacuque, nós vamos ver aqui quais são os temas teológicos debatidos ao longo do livro, tá? Nós temos alguns temas periféricos que são debatidos de maneira mais periférica e ao longo de todo o escrito, tá? Nós vamos falar basicamente, nós vamos perceber que Abacuque nos ensina basicamente sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre quem Deus é e seus atributos, e em especial a sua soberania, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, a forma como Deus ele não é alguém que está assistindo a história, mas alguém que de fato é o escritor da história, é o autor da história, tá? Então nós vamos perceber que a soberania de Deus está demonstrada ao longo do livro de Abacuque, inclusive com nações sendo instrumentos na mão de Deus pela vontade de Deus, tá? Nós vamos perceber que não é uma questão de uma junção de fatores, uma conjuntura de situações que culminam ali. Deus, então, já que os babilônicos surgiram aqui, então eu vou me aproveitar dos babilônicos para fazer a minha vontade. Não, o que fica bem claro é que Deus levanta impérios, muitas vezes, levanta nações para fazer a sua vontade, tá?
Isso fica muito claro ao longo da leitura de Abacuque. Você vai ter essa experiência ao longo do estudo, você vai perceber que a soberania de Deus é bastante exaltada ao longo do livro de Abacuque. A outra questão que também é tratada de forma periférica no livro é a relação dos fiéis para com Deus, em especial na adoração em meio ao sofrimento, tá? Então você vai ver que Abacuque o tempo todo vai estar ali falando sobre como adorar a Deus numa situação de sofrimento, numa situação de dor, numa situação de aparente descontrole de tudo. O que neste momento que nós estamos gravando essa aula, nós estamos ministrando essa aula, nos fala bastante, tá? No momento em que nós estamos vivendo toda essa situação da pandemia, dos descontroles das nossas autoridades políticas, de toda essa confusão que nós estamos vivendo, essa falta de segurança, essa incerteza sobre como as coisas se desenvolverão, Abacuque nos ensina, tá, por meio de um tratamento ainda que meio periférico no livro, como é que nós lidamos com a adoração no meio de tudo isso, tá? Mas quais são os temas centrais do livro de Abacuque? Tá? Os temas centrais é a providência de Deus. E aqui providência é interessante, porque nós costumamos tratar providência sempre do lado positivo, né? Então, alguém está doente e aí um médico abre a possibilidade da pessoa receber um tratamento. Aí a gente fala providência de Deus. Alguém está com o carro quebrado e aí aparece um irmão para auxiliá-lo. Aí providência de Deus. A gente fala muitas vezes de providência, a gente limita a providência basicamente às coisas boas que acontecem em nosso favor, tá? Mas a providência de Deus, a doutrina da providência de Deus, ela é muito mais ampla do que isso, tá? A providência de Deus tem a ver com o seu controle soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, inclusive sobre as circunstâncias que aparentemente nos são desfavoráveis ou nos são ruins, tá? Nós vamos ver que Deus diz a Abacuque que Deus enviará um juízo para o povo de Israel, e aquilo é providência de Deus. Deus enviará um juízo, o povo vai ser dominado por uma nação estrangeira, eles serão expulsos da sua terra, e aquilo é providência de Deus, tá? Nós vamos trabalhar isso melhor ao longo das próximas aulas, ao longo dos próximos encontros, para que você perceba, mas nós precisamos entender que providência ela é muito mais ampla do que simplesmente as coisas boas que acontecem conosco inesperadamente, tá? A providência de Deus tem a ver com o seu controle sobre todas as coisas, com o seu domínio, a sua soberania sobre todas as coisas, tá? Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça porque Deus, sem que Deus assim o determine, porque isso é providência de Deus, tá? O alimento aos animais, o cuidado com a flor do campo é providência de Deus. Mas os males que se abatem sobre nós, tá? Muitas vezes as situações que estamos vivendo que aparentemente nos são desfavoráveis, elas também estão dentro de um controle de Deus, elas também fazem parte da providência de Deus. Então, em um certo sentido, e aqui eu vou deixar apenas uma instigação para você, apenas uma pulguinha atrás da orelha para que você pense aí ao longo dessa semana, até a nossa próxima aula. De certa forma, toda essa situação que estamos vivendo, a situação da pandemia, do coronavírus, ela também está dentro do controle de Deus, ela também está dentro da providência de Deus, tá? Obviamente que a gente não pode ser muito enfático no sentido de que Deus enviou o coronavírus para um juízo sobre a nação, sobre as nações do mundo. Nós não sabemos ainda o andamento de tudo isso, nós não sabemos os desdobramentos de tudo isso, diferentemente de Abacuque, ou diferentemente de Jó, diferentemente de outros elementos do texto bíblico que nós conhecemos o antes e o depois, tá? Nós ainda não conhecemos o depois do coronavírus, tá? Então, nós não temos o livro de coronavírus que nos conta a história de como é que Deus tratou as nações do mundo por meio do coronavírus. Então, nós não podemos fazer uma afirmação enfática nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ignorar que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E que, sim, o coronavírus, de alguma forma, está dentro da providência de Deus, está dentro do controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa, Deus não está assustado, não está descontrolado.
diferentemente das nossas autoridades políticas, em sua grande maioria, Deus não está batendo cabeça, tá? Ele sabe muito bem o que está acontecendo e está no controle de todas as coisas. O outro tema central, perdão, voltando aqui ainda à questão da providência, eu estou apenas introduzindo os assuntos. Nós vamos tratar desses assuntos todos ao longo das próximas aulas. Essa questão da providência e da relação do mal, nós vamos falar em especial na próxima aula, tá? Nós vamos trabalhar ali o capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Nós vamos trabalhar o primeiro discurso de Abacuque na próxima aula, mas você vai perceber que essa questão da providência de Deus e do controle de Deus sobre todas as coisas, ela está muito bem trabalhada ao longo de Abacuque. E diferente de Jó, tá? E a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula. Diferente de Jó, tá? Deus responde a Abacuque, porque lá em Jó não recebe respostas de Deus, né? Jó apresenta suas indagações diante de Deus, mas Deus não responde as suas indagações. Na verdade, Deus responde a Jó com outras indagações e o livro se encerra com Jó não tendo respostas para as suas questões. Diferentemente aqui em Abacuque, Deus responde às indagações de Abacuque e nos dá algumas lições a mais, tá? Outro tema periférico do livro de Abacuque é a questão da oração, tá? Porque o livro todo é uma grande oração. É Abacuque falando com Deus e nos ensinando um pouco mais a orar. A gente já falou um pouquinho disso antes, tá? No ponto anterior, mas é interessante como nós vamos aprender melhor a como nos apresentar melhor diante de Deus por meio da oração, com os ensinos de Abacuque, com as orientações, com a forma como Abacuque se apresenta diante de Deus. Isso vai nos dar algumas lições sobre como apresentar os nossos dilemas pessoais, as nossas dores e os nossos sofrimentos diante de Deus. Outro tema também central de Abacuque é o juízo de Deus, o fato de que Deus não deixa Deus não deixa impune o mal sempre será punido. A gente vai ver isso, especialmente ali no capítulo 2, capítulo 3, quando Deus diz a Abacuque que ele enviaria uma nação estrangeira para punir o povo de Judá, por conta da injustiça que o povo de Judá havia cometido, do mal que o povo de Judá estava cometendo, pela forma injusta que as pessoas estavam sendo tratadas dentro de Judá, pelo mal todo que a nação estava acometendo. Deus então puniria, traria juízo a eles, e esse juízo seria feito por meio do povo babilônico, do Império Babilônico. E aí tem um momento lá em que Abacuque questiona a Deus, diz assim: mas Deus, se o Senhor vai trazer um povo ímpio para punir o povo de Judá, o Senhor não vai estar apenas aumentando a injustiça, aumentando a maldade, escalonando essa injustiça? E aí Deus deixa claro para Abacuque que Deus também puniria a Babilônia, pela sua arrogância, pela sua altivez, tá? E de fato Deus pune a Babilônia, Deus pune o povo babilônico, o Império Babilônico, por conta da maldade que eles também fizeram ao longo do seu período de domínio, tá? Então o juízo é um tema central da profecia de Abacuque, e nos faz aprender, nos lembra, né, nos traz como lição a ideia de que nenhum mal passará impune, tá? Isso é interessante para nós. Nos nossos dias, nós vivemos dias maus, dias em que a injustiça, a escalada da maldade, elas atingem níveis bastante ofensivos, e muitas vezes nós achamos que os ímpios, os maldosos, né, aquelas pessoas que fazem o mal, os corruptos, os ladrões, aqueles que escolhem defraudar as outras pessoas, muitas vezes eles aparentemente conseguem fugir da justiça dos homens, conseguem fugir da punição, conseguem
ter uma boa vida, ainda que eles tenham cometido tanta maldade, tenham cometido tanta injustiça. Isso às vezes nos dá uma sensação de frustração diante da situação. Mas o que Abacuque nos ensina é que Deus não deixará passar nenhum mal sem juízo. Eu sempre digo que todo pecado, todo mal será punido por Deus. Seja na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio daqueles que se arrependem do mal que fizeram e confessam Jesus Cristo e confiam nele para ter o perdão de seus pecados, ou seja na pessoa do próprio pecador, no grande juízo de Deus, no juízo final, quando Jesus Cristo voltar, não mais como Salvador, mas sim como julgador de todas as nações. O ponto aqui principal que nós precisamos aprender, ainda de forma introdutória, isso será melhor trabalhado ao longo das próximas aulas, é que Deus não deixará o mal passar impune. Deus nunca deixará o mal passar impune. Deus vai punir todo o mal. Nenhum mal passará impune diante de Deus. Deus é justo. O que é certo será feito, o que é justo será feito. Ainda que seja num tempo que não é o nosso, ainda que seja num tempo que não seja o tempo que nós veremos. Mas a justiça será feita. Aqueles que fogem da justiça dos homens não fugirão da justiça de Deus. E ainda aqueles que se submetem à justiça dos homens, que não é perfeita, que não é completa, ainda assim se submeterão à justiça de Deus, essa sim perfeita e completa. E por último, o tema que está derramado ao longo de todo o livro é a questão do mal, é a questão do sofrimento, tá? É a questão de por que Deus não impede o sofrimento dos justos. Tá? É o grande questionamento do livro de Abacuque. Tá? E é um ponto que nós vamos trabalhar bastante ao longo das próximas aulas, já vamos introduzir esse tema na próxima aula, mas é um tema que nós discutiremos ao longo de todo esse nosso curso, de todo o nosso estudo ao longo do livro de Abacuque. Finalizando, eu quero deixar para você alguma bibliografia recomendada. Tá? A primeira bibliografia que eu quero sugerir para você é o livro do reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, Triunfo da Fé, que é o livro básico. Tá? É com base nesse livro que nós vamos seguir o estudo, tá? Das nossas aulas. É com base no livro de Abacuque que nós vamos, com base nesse livro do reverendo Heber Carlos Campos Júnior, que nós seguiremos os estudos. Tá? O link para esse livro está na descrição desse vídeo. O link, se você quiser adquirir a versão digital ou a versão física dele, tá? Tem um link na descrição desse vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá? Outro livro que eu sugiro para você também, que também vai nos servir de apoio, é o livro O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, que é do pastor Luiz Saião. Tá? É um outro livro também bastante interessante, que aborda também o livro de Abacuque, né, como o estudo principal, e eu vou deixar também links na descrição desse vídeo se você desejar adquirir ele. Se eu não me engano, esse não tem versão digital, tá? Esse é apenas versão física. Se você quer um comentário sobre o livro de Abacuque, um comentário bíblico sobre o livro de Abacuque, aí eu recomendo o comentário do reverendo Hernando Dias Lopes, também sobre o livro de Abacuque. É um comentário bem fininho, dá para você ler ele numa sentada. Na verdade, todos os livros são pequenos, né? Não são grandes livros, embora o conteúdo seja imenso, né? Seja enorme. Mas ficam aqui essas 3 recomendações de leituras, tá? Para ampliar o seu conhecimento, ampliar o seu domínio sobre o livro. Lembrando que o primeiro é o livro base do nosso curso, o segundo o livro de apoio, o terceiro também é o livro de apoio. Todos os 3 livros vai ter descrição aqui, vai ter links na descrição para que você possa adquirir, se assim desejar. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui, tá? Semana que vem a gente dá continuidade no capítulo 1, do verso 1 ao 11, nós vamos estudar o primeiro ponto aqui da profecia de Abacuque, os primeiros momentos da profecia de Abacuque, o primeiro discurso de Abacuque, na verdade, nós vamos estudar ele. Nós vamos introduzir a questão da discussão do mal, do problema do mal, as abordagens filosóficas, as abordagens teológicas sobre essa questão. Convido você a estar conosco no próximo domingo. Quero apenas fazer aqui um adendo que, ainda que
a gente retorne aos nossos encontros presenciais na igreja, por alguma mudança aí dos planos das nossas autoridades, a gente vai dar continuidade nas gravações desse curso para que fique disponível nos nossos canais, tanto do YouTube quanto do Facebook, para que você possa acompanhar também em outros momentos e até mesmo compartilhar com outras pessoas que você deseje ajudar a entender melhor esse tema, certo? Então, semana que vem nós damos continuidade. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, convido você a ler o livro de Abacuque. Dá para ler ele uma vez por dia. São 3 capítulos curtinhos, dá para ler uma vez por dia. Daqui para a próxima semana você já vai poder ler pelo menos 7 vezes o livro de Abacuque. É bem curtinho, numa sentada você lê, dá para ler uma vez por dia ele. Tá? Então convido você a ler todo o livro de Abacuque, mas se deter ali nos primeiros versos, do verso 1 ao 11, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Tá? Se tiver alguma dúvida, também na descrição aqui vai ter os meios, os canais para que você possa mandar a sua dúvida para a gente, para que você possa me mandar a sua dúvida. Eu responderei todas as dúvidas que me mandarem. Se você deixar suas dúvidas no comentário também, a gente pode também tentar trabalhar via comentários, tá? Comentários aqui no vídeo, ou comentários no vídeo do Facebook, mas dê preferência aos canais que a gente vai indicar na descrição do vídeo, tá? Então, tendo dúvidas, eu gravo a resposta para as dúvidas e a gente coloca as respostas no início da próxima aula. Fique com Deus, que Deus te abençoe, se Deus assim permitir. Na noite do domingo 24, que é o domingo em que esse vídeo vai estar indo ao ar, na noite do domingo 24 estaremos também aqui via Facebook e via YouTube, dando continuidade aos nossos estudos em Atos dos Apóstolos, a nossa série de estudos ali do Evangelho Real em Vidas Reais. Convido você também a estar conosco às 19 horas, acompanhando as nossas mensagens em Atos. Fique na paz, a gente vai orar para encerrar e que Deus nos guarde e nos proteja e nos ajude a tirar o máximo de lições possíveis desse escrito do livro do profeta Abacuque. Me acompanhe numa oração final. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai, a entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas por meio da leitura desse livro, Pai. Ensina-nos a prestar atenção na Tua revelação que nos foi deixada há tanto tempo e que muitas vezes nós ignoramos e por isso lidamos mal com as coisas que acontecem conosco e com as situações que acontecem conosco. Ajuda-nos a tirar lições preciosas desse livro. Abençoe os meus irmãos, dá-nos desejo por Te conhecer cada vez mais, dá-nos desejo por Te buscar, dá-nos desejo por entender a forma como Tu tem controle sobre todas as coisas e aumenta a nossa fé, Pai. Que de fato nós possamos aprender a ver o triunfo da fé sobre o problema do mal diante das lições tiradas do livro do profeta Abacuque. Guarda-nos, Pai, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, até o próximo domingo.